Ah, galera, tô bem chateado. Eu acabei de gravar um vídeo de quase 50 minutos aqui e na hora de salvar, meu celular travou. Mas eu prometi que eu ia publicar mais um episódio, né? Parte 2 essa semana, então eu vou gravar de novo. Não sei se vou lembrar de tudo, né? Até porque eu não sou tão. Enfim, eu não roteirizo, né? Eu não escrevo roteiro de nada, então eu não sei. Mas enfim, essa é a parte 2 então, né, do contando histórias sobre sentido, né? A parte um foi semana passada. Nessa semana também eu criei vergonha na cara e criei um podcast, transformei em podcast, né? Isso tudo que a gente tem falado aqui, todos os contando histórias, então vocês podem, primeiro, sejam bem-vindos se você está ouvindo pelo podcast. É, é, cara, tô. Não vou mentir, tô chateado. Tinha várias coisas legais que eu não sei se vou lembrar de tudo. Mas, enfim, eu decidi também como que eu vou proceder, né? O contando histórias sobre sentido. Eu vou fazer mais 4 vídeos, de 3 em 3 músicas mais ou menos, para não ficar nem muito curto e nem muito longo os vídeos. E é isso. Vamos lá então, né? Ah, e depois que eu fizer do sentido, eu vou terminar o Viver e Cantar. Depois que terminar o Viver e Cantar, vou fazer do Avino Marqueno. Depois vou fazer do Princípio e Fim e do DVD Princípio. E é isso que eu tenho por enquanto de conteúdo que eu quero produzir. Se quando terminar tudo isso eu ficar com vontade de, sei lá, tocar em outros assuntos, falar de outras coisas, talvez eu continue o podcast, talvez eu continue no canal, né? Eu não sou propriamente dito um youtuber, inclusive eu não edito, né? Não roteirizo, eu ligo a câmera e fico falando e espero que alguma coisa de útil possa sair disso. E até por isso eu fico sempre, né, nos assuntos que eu realmente me sinto competente para falar, que são os meus discos. Ninguém mais competente para falar dos meus discos do que eu, né? Quer dizer, na verdade, tem gente até mais competente para falar dos meus discos do que eu, só que aqui é a visão única que é o quê? É o meu ponto de vista, né? Que talvez seja interessante para alguns de vocês que me seguem e que têm paciência e ouvem essas coisas comigo. Então vamos lá. São 3 músicas que a gente vai cobrir hoje. Por favor, Senhor, que salve esse vídeo, que não trave meu celular. Enfim, vamos lá. São três músicas, né, que a gente tem para falar hoje. Contre que Rose, Graças Senhor e Tapeceiro. São essas as três primeiras músicas. E elas servem, inclusive, elas são um bloco de abertura, como se fosse um anúncio de enredo. Né? Nessas 3 músicas já está tudo aquilo que a gente depois vai ver de maneira mais destrinchada. As temáticas todas que depois vão ser trabalhadas dentro desse álbum elas já existem. Né? É curioso que nesse álbum eu não defini a ordem antes de tudo. Eu realmente defini a ordem depois de tudo. Eu fui fazendo o disco. Tinha algumas ideias, algumas músicas que eu imaginava ficassem mais na primeira metade ou que ficassem mais na segunda metade. Teve uma fase até que eu pensei em talvez lançar um disco como se fosse um vinil lado A, lado B, né? Acabou não precisando. Pensei em fazer um quiasmo, na primeira música e última dialogarem, a segunda com a penúltima e assim por diante, mas acabou também não ficando assim, até porque né, com músicas, quantidade de músicas pares, né, 14 músicas não ia ser possível, né? Isso é mais para quando tem número ímpar. Enfim, muita coisa poderia ser dita aqui ainda como introdução. Eu tinha feito uma introdução maior, não lembro agora do que eu falei, de tudo que eu falei. Mas vamos falar da música Contre que Rose. Contre que Rose é uma música em francês e a letra é de um poeta alemão, Rainer Maria Rilke, Rainer Maria Rilke, né? Que eu estudei, não sei quantos vocês sabem disso, mas eu morei na Alemanha, eu cresci lá, morei lá dos 5 aos 15 anos de idade, fui alfabetizado lá, e lá na escola a gente estudou, entre outros poetas alemães, o poeta Rilke a gente estudou também, né? Ele faz parte do currículo, né? Então já faz parte da minha vida há muito tempo.
esse poeta. Eu não sabia, para mim ele era um poeta alemão, de fato ele foi um poeta alemão do século XIX, eu não sabia que ele tinha escrito também em francês, né? Então, essa foi uma descoberta que eu tive quando eu fui conhecer o compositor da música, o Morten Lauridsen, né, que é um compositor de música erudita contemporânea. Esse ainda está vivo. Né? E foi uma coisa muito impactante para mim quando eu conheci o Lauridsen. Né? Meu irmão se formou em teologia aqui, e o primeiro lugar onde ele foi ser pastor de jovens, pastor auxiliar na Igreja Central de Brasília. E ele já tinha começado a faculdade de música dele aqui em Campinas, na Unicamp, e quando ele foi para lá, ele transferiu para a UNB. Eles permitiram que ele estivesse trabalhando na igreja, mas também estudando, pelo menos, algumas matérias. E lá na UNB ele entrou no Madrigal. E no Madrigal da UNB foi que ele conheceu o Lauridsen. E eu lembro a primeira vez que ele me mostrou, e foi uma coisa muito impactante para mim. Né? Eu lembro exatamente onde eu estava, a primeira vez que eu vi o Lauridsen, porque eu achei assim coisa mais sublime e linda da face da Terra, assim, uma coisa assim de outro mundo. E uma coisa que eu achei muito, que me impressionou muito, é que ao mesmo tempo que soava completamente atemporal, pelas harmonias, só podia ser uma coisa composta no final do século XX. Então, assim, até mencionei na semana passada, né, o Igor Stravinsky, a poética musical, né, esse poder de síntese, de você conseguir sintetizar, né, todas as suas influências. Eu acho maravilhoso poder pensar que eu sou contemporâneo do Lauridsen, embora eu seja bem mais novo que ele. Né, mas, assim, que eu vivo no momento em que eu consigo apreciar de maneira contemporânea o que ele faz. Né? Ele é famoso mesmo pelo trabalho coral, não escreve apenas para coral, mas é onde ele é mais conhecido. Ele leciona em Los Angeles, numa das universidades lá, e mora também numa ilhota próximo de Seattle, né? No noroeste, do Pacífico Noroeste dos Estados Unidos. Né? Então, até engraçado que eu faço uma relação entre o Lauridsen e o Take Six, a primeira vez que eu vi o Take Six, talvez por ser a capela também, talvez por ser vocal, mas assim, eu achei uma coisa assim tão sublime, né? As melodias dele são muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonitas, mas os arranjos deles são extremamente complexos, né? E é uma coisa muito difícil de você unir complexidade e simplicidade da maneira que ele faz, é uma coisa muito rara, né? E me impactou profundamente. A minha história com o Lauridsen já foi registrada fonograficamente, né? O Amém, o final, né, do álbum Viver e Cantar, o Amém, depois de Somente a Ti, já é dele, né? Eu vou falar mais sobre o Amém no Somente a Ti quando eu fizer o vídeo, o quarto vídeo de Contando Histórias do Viver e Cantar, mas que fique registrado, né, que ele já faz parte não só da minha vida, mas também fonograficamente, já gravei coisa dele. Na vez que eu gravei, na verdade não foi eu que gravei, foi o Novo Tom que gravou. E agora então eu me impus, né, essa coisa de gravar todas as vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. E claro que isso é uma coisa muito difícil, né? E quando eu resolvi gravar essa música, eu já sabia, né? Eu já tinha tido diagnóstico de paresia de prega vocal, mas falei, não, eu vou gravar. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que gravar isso. É como se fosse uma revolta à minha condição vocal, como se fosse um grito de revolta. Né? Agora que eu não posso mais cantar, teoricamente, eu quero gravar soprano, contralto, tenor e baixo, uma obra coral que não é das mais fáceis, que não é das mais simples. Né? Esse desejo, né, de transcender, de superar. Né? E no final de contas também, esse foi um dos motivos pelos quais eu abro o disco com essa música. É como se fosse um grito de revolta à minha condição vocal. Muita gente não queria que eu abrisse o disco com essa música, que é elitista, que vai afastar os ouvintes, etc, 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 etc. Mas eu tenho uma lista, né, de argumentos por que eu fiz questão de abrir. Né? Tem o diálogo com o eco, né, com o Viver e Cantar, que eu fechei com o Lauridsen e agora eu estou abrindo com o Lauridsen. Tem também o eco com a abertura do Viver e Cantar. Né? Na abertura do Viver e Cantar eu fiz as 4 vozes tenor, primeiro, segundo tenor, barítono e baixo, né? E agora ampliando o que eu fiz na abertura de Viver e Cantar
agora no sentido, né, de maneira muito mais difícil, né, soprano, contralto, tenor e baixo. Tem essa coisa que eu já expliquei no Contando Histórias sobre poemas e canções, que eu gosto de ter um cornet, gosto de ter uma moldura, e eu gosto de trazer o ouvinte para dentro da realidade do álbum, que é uma coisa que é muito importante para mim. Porque eu não. Né, como que a gente ouve música? Às vezes a gente está limpando a casa, está no trânsito, está dirigindo, está fazendo alguma outra coisa, e aí essa primeira faixa ela tem como objetivo trazer você para dentro da realidade do álbum. Né? E do ponto de vista técnico, eu gravei 5 canais de soprano, depois eu gravei 5 canais de tenor, depois eu gravei 5 canais de barítono baixo, e depois eu gravei 5 canais de contralto. E na preparação para essa gravação, eu já percebi, já entendi que eu não ia dar conta de gravar com letra. Né? Porque é difícil, né, gravar soprano, contralto, tenor e baixo, uma mesma pessoa, ainda mais com a condição vocal, né, com a paresia de prega vocal da qual sofro, e com letra ou ia demorar 5 vezes mais para eu gravar e ainda assim correndo perigo de não ficar bom. Então eu optei realmente por fazer só o U, até porque a letra é em francês e ninguém ia entender a letra mesmo, e para entender a letra ia ter que fazer o Google mesmo, e aí você, né, as pessoas que se interessam mesmo pela letra dessa música, elas podem fazer o Google mesmo sem ela ter letra, e eu acho que o que a letra dessa música diz, a própria música já está dizendo. E aqui é importante notar, né, eu já mencionei isso subliminarmente, mas apontando, o Lauritsen está vivo, o Rilke está morto, né, ele é um poeta do século XIX, alemão do século XIX, e aí o Lauritsen ele pegou o Ciclo de Rosas, que são poesias escritas em francês pelo Rilke, que eu não sabia, né, que ele escrevia em francês, até conhecer o Lauritsen. E eu conheci o Lauritsen com esse Ciclo das Rosas, do qual faz parte Contre qui Rose. Né? Vou falar então agora um pouquinho sobre a letra dessa música. Né? É um poema assim, bem romântico, em que existe para usar uma palavra difícil, o antropomorfismo da rosa. Né? Ele faz isso em todo o ciclo das rosas. Né? Antropo é o homem, né? O ser humano, e morfismo é transformação. Então ele está tratando metaforicamente a rosa como se fosse uma pessoa, e aí ele questiona a rosa. Por que, ó rosa, que você criou esses espinhos? Contra quem? Né? Contra que? Contra quem você criou esses espinhos? Né? Por que essa arma exagerada? De quem você quer se proteger? Né? Quantos inimigos de fato você conseguiu afastar com os seus espinhos? Será que você não, com esses espinhos, está machucando aqueles que te querem bem? Né? Eu acho sublime, né? Muito bonita essa poesia. E eu acho que o Lauritsen, sei lá, 100 anos depois dessa poesia ter sido escrita, ele pegar e musicar dessa maneira tão linda, né? Com essa melodia tão simples, mas com esse arranjo ao mesmo tempo tão complexo, tem umas dissonâncias ali muito que são dissonâncias que não seriam possíveis 100 anos atrás, mas né, ele escreveu isso na década de 90, ele compôs, né? O Lauritsen compôs isso na década de 90, agora, né, recentemente. Né, e eu conheci em 99 ou 2000, muito pouco tempo após ter sido composto, ou pelo menos gravado. Então, a Glauce, ouvindo, né, essa abertura, quando já estava mixado, ela comentou que parecia uma catedral no tempo. Né? Essa foi a expressão que ela usou, que na verdade é uma expressão do Heschel, né, que aparece no livro O Shabat, em que o Heschel fala que o sábado, na verdade, é uma catedral no tempo. Né? O dia, né, de guarda, né, descrito na Bíblia hebraica e tal, que é justamente uma catedral no tempo. É no tempo, Deus escolhe ser adorado no tempo. E que essa música, enfim, de alguma forma remeteu a Glauce a isso, e eu achei isso muito legal, e por isso que eu tô falando isso aqui, incluindo isso aqui também. Né? Claro que tem essa questão da catedral mesmo, até por causa do reverb, né? Você parece que está numa igreja, que isso também nos remete à questão angelical, né? Essas vozes que soam angelicais, por causa do reverb, por causa do
né, desse conceito de mixagem. Então, só tecnicamente falando aqui, para quem gosta dessas curiosidades, né, gravei 5 canais de cada naipe, mas eu só usei 4. Eu sempre gravei um canal a mais para, no caso, editar. E aí eu editei primeiro o soprano, gravei nessa ordem, inclusive, soprano, porque é o mais difícil, se eu não desse... Quer dizer, era o mais fundamental, né? Não foi, acabou nem sendo a voz mais difícil de gravar, o soprano. Mas se eu não desse conta de fazer o soprano, nem adiantava fazer o resto. Então eu gravei primeiro o soprano, depois eu gravei tenor, que é teoricamente a voz mais fácil, né, que é o que eu sou. Barítono baixo também é relativamente fácil. E no final de contas, a voz mais difícil de gravar foi a contralto, né, porque o soprano eu gravei todo no falsete e o contralto fica bem assim no limiar, tem notas que eu não conseguia fazer no falsete. Então a passagem do falsete para voz de cabeça para voz plena, né, enfim, não vou entrar agora na questão o vocal, né, para explicar a diferença de voz de cabeça para falsete, para voz plena, para voz de peito, etc, etc. Não vou entrar nessas tecnicalidades agora, que é melhor a doutora Bussy explicar essas coisas. Mas contralto definitivamente foi a voz mais difícil. E aí começaram os trabalhos de edição, que também foram bastante difíceis para essa música, né? Porque eu peguei os sopranos, não consegui sincar, não tem clique, né? Não tem, então não foi fácil assim cantar certinho junto os 5 canais que eu fiz de soprano. Eu tinha um canal sobrando, então eu editei, selecionei os takes, ajeitei o soprano em sync principalmente, né? Porque às vezes subia um pouco antes. Então eu synquei o soprano, depois eu synquei o contralto, depois eu synquei o tenor, depois eu synquei o barítono e baixo. Aí vem a segunda fase das edições, aí você synca o soprano em relação ao contralto, né? Porque tem os contracantos, o soprano faz um negócio, aí vem o contracanto do contralto. Então tinha que syncar o soprano com o contralto, aí depois o soprano, contralto, coloquei o tenor. E aí putz, aí tinha que mexer um pouco no sync do soprano contralto para caber o tenor, e aí no final, depois que estava esses 3 sincados, aí sincava o barítono e baixo. Depois que estava tudo sincado, vem a próxima fase, que é afinar. Aí eu afinei todas as vozes, tudo, né? Canal por canal, a gente está falando aqui, né, 4 vozes, 4 cada um, são 16 canais, né? Afinei nota por nota, bonitinho, né? Eu até pensei em deixar desafinado, entre aspas, mas eu não estava suportando as minhas desafinações, eu dei uma afinada geral aí, não forçando muito na afinação, né? Existem maneiras, uma maneira mais, não fiz no automático, claro, que eu nunca faço isso, né? Faço com carinho, nota por nota e tal, de uma maneira orgânica, né? Aí depois disso, aí vem a quarta fase, que é escrever os volumes. Aí eu escrevi os volumes, né? Internos, né? Soprano, porque às vezes um canal de soprano ficou mais alto que o outro, aí uma voz em relação à outra, aí depois eu fiz isso com contralto internamente, depois eu fiz isso com tenor internamente, depois eu fiz isso com o barítono e baixo internamente, aí depois o naipe soprano em relação ao contralto, o naipe tenor em relação ao barítono, enfim, escrevendo os volumes, tal, tal, tal. Aí, essa música aconteceu uma coisa diferente e curiosa. Como eu falei para vocês na introdução, quem mixou esse álbum foi o Nicholas Prout, né? Foi mesmo o cara que mixou o Avinu Malkeno, né? Que foi o meu CD em hebraico, que é um cara assim que eu gosto muito de trabalhar com ele. Acho a sonoridade dele, ele é muito purista, né? Ele soa muito natural, né? Tem muito um palco, né? Muito bonito, né? Enfim, muita coisa. Eu gosto muito do jeito que ele trabalha esses sons que são muito naturais, né? Muito relaxado e tal. Aí eu mandei para ele mixar, aí quando voltou a mix, a gente já tinha mixado um monte de música desse disco junto, mas essa aí eu não gostei, a comissão me dá meio que um desespero. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu fiz as anotações para ele veio com a segunda mix, aí não gostei de novo, aí fiz mais umas anotações para ele, para, né, ver se ficava do jeito que eu queria, e não ficou do jeito que eu queria, que eu achava que devia ficar. Aí o que eu fiz na minha infinita ousadia? Eu mixei, sozinho aqui em casa mesmo, eu mesmo mixei, né? E aí, nunca fiz isso antes, né? Não sou um engenheiro, não tenho formação como engenheiro, né? Mas essa mixagem, ela não ia precisar de compressão, não ia precisar de corte, de frequências, né? Era realmente só achar o reverb certo, ou a mistura de reverbs, que eu acabei usando 2 reverbs diferentes, e
E o resto é o que eu já tinha feito, escrever os volumes, né, abrir os pans, né, que eu já tinha aberto, como eu já fiz muitos testes diferentes de como eu queria abrir os pans, onde eu queria colocar cada voz, né, e enfim, foi uma música que eu trabalhei muitas horas, né, aí no final de contas eu acabei sendo o engenheiro de mixagem, essa é a primeira vez que eu mixei uma música, e essa mix é minha, né, eu usei, inclusive, parece até piada, mas eu usei o plugin nativo do Pro Tools, o Deverb, né, esse é o principal reverb que eu usei, foi esse, e aí comprei um outro plugin de reverb que deu uma complementada. Eu comprei o outro que achei, não, o outro é um plugin sinistro, paguei caro, inclusive. Aí no final de contas acabei usando o Deverb, mas eu usei um pouco esse outro, que eu não lembro o nome dele agora, para completar, né, para dar um toque diferente. No final de contas foi a mistura dos dois reverbs que chegou no resultado. Só que assim, como eu nunca tinha feito isso, eu fiquei muito inseguro. Falei, caramba, será que vai ficar bom isso aí? Acho que não vai ficar bom isso não. Então eu peguei a mix de Nova York, peguei a minha mix que eu fiz aqui em casa, e mandei para as pessoas, né, que me aconselham, que são meu segundo ou terceiro par de ouvidos. Mandei para os meus irmãos, né, para eles ouvirem, sem falar qual mix era de quem. Mandei para o Samuel e mandei para a Blussy, né, unanimamente, por um milagre, a minha mix foi que todo mundo gostou mais. Aí eu trabalhei ela mais um pouquinho e aí ficou mesmo sendo a minha mix. Como eu falei, né, essas 3 primeiras músicas elas são anúncio de enredo, e as 3 temáticas que você vai ver de maneira recorrente, né, é uma música que tem uma expressão de dor, né, do sofrimento, né, que você está no vale, uma música que lida com a dor, não é a expressão de dor, mas que lida com essa dor, né, porque isso é uma coisa muito curiosa, inclusive na minha mãe é psicóloga, né, e quando você está no luto mesmo, você não consegue nem elaborar, você não consegue nem falar sobre isso. Né? Quando você está mal mesmo, quando você está em depressão mesmo, você não tem nem força para atentar contra a sua própria vida. Né? Isso é normalmente quando você começa a melhorar que você tem força para lidar com isso, que aí é nesse momento, inclusive, que muitas pessoas acabam escolhendo desistir da vida. Né? Então, um momento que é a expressão da dor, uma música que trata de como lidar, né? Você tá no meio da dor lidando com ela, e uma música que aí já aponta a saída. Então, essa música, por mais sublime que ela soa, para mim, né, essa melodia, esse arranjo, é uma música profundamente triste. Ao mesmo tempo que ela é sublime, angelical e tal, mas ela é muito uma expressão de tristeza, né? Não de dor, mas de tristeza, né? De melancolia, né? E aí é isso que eu tenho para falar sobre essa música. Aí a gente já vai para segunda música, que é Graças Senhor, que aí já é o lutar com a dor, o lutar com Deus, inclusive. Né? E a letra de Graças Senhor, peraí, eu quero até abrir. Graças Senhor, para quem não sabe, a música é do Mário Jorge. Mário Jorge, que é o compositor da música como que é? É Preciso Apenas Crer, que é a abertura do Viver e Cantar, né? A música do Mário Jorge, como por um homem o pecado começou, que inclusive foi gravado pelo Arautos do Rei, da formação do meu pai em 1979, porque ele é o diretor musical do Arautos do Rei, de quando meu pai foi barítono do Arautos do Rei. Então, assim, ele faz parte da nossa família há muitas décadas, amigo do meu pai há muitas décadas. Na verdade, é amigo do meu pai mesmo antes do meu pai entrar no Arautos do Rei. E é um músico que me ajudou muito com as suas canções. Né? A música Graças Senhor eu conheci na voz da Regina Mota, no disco que ela gravou, se eu não me engano, em 1995, chamado Voltei. E quando eu criei essa temática, né, que eu expliquei para vocês na semana passada, sobre qual propósito diz, homenagear os compositores dentro da temática do sofrimento, de como o cristão lida com o sofrimento, para mim essa música já na lata não, essa música tem que fazer parte. Porque ela tem uma complexidade, uma riqueza na letra que é muito sui generis. Né? Ela até... Já ouvi gente falar que ela é uma música que soa meio masoquista, né? Como se você gostasse do sofrimento. A primeira estrofe é uma estrofe muito difícil, né? Uma estrofe até... Bom, eu vou ler aqui, aí eu vou comentar, né? Graças, Senhor, pela vida vivida, muitas vezes sofrida, quase à beira da dor.
Graças, Senhor, pelas horas passadas, tantas vezes choradas, por virtudes sem cor. Graças, Senhor, pela prova mais dura, pela mágoa da injúria, por sofrer solidão. Graças, Senhor, por sentir tanto medo, mas achar o segredo de vencê-lo então. Tipo, quem que em sã consciência agradece a Deus pela prova? Quem que agradece pela vida sofrida? Quem que agradece pelas horas muitas vezes choradas por virtudes sem cor? Quem é que em sã consciência agradece pela prova mais dura, pela mágoa da injúria e por sofrer solidão? Quem é que vai agradecer por sentir medo? Ninguém. Aí só na última frase da primeira estrofe que vai apontar uma saída, tipo, mas achar o segredo de vencê-lo então. Aí virou mais positivo. Mas assim, você está agradecendo pela desgraça. Eu não conversei com o Mário sobre isso, mas a minha leitura dessa letra é até um pouco sarcástica. Sabe, essa coisa que a gente vê nos Salmos, de você, ou no livro de Jó, de você reclamar com Deus. Falei, pô, obrigado, hein, Senhor, por isso aí. Ô, valeu, hein? Então, assim, tem muito essa tensão, esse conflito, né? E aí no coro você tem um salmo clássico, né? Eu para sempre louvarei o teu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-te muito obrigado, Senhor. Mas assim, numa tensão, não é uma coisa tranquila, né? Então, aí a segunda estrofe, sim, a segunda estrofe complementando a primeira, ela vai começar a explicar, elaborar melhor esse momento de vale, né, que está sendo descrito aqui. Graças, Senhor, pelo dom da existência, é positivo, por possuir uma crença que transforma meu ser. Graças, Senhor, porque mesmo sofrendo, vou na graça crescendo, tenho paz no viver. Graças, Senhor, por achar o caminho e, apesar dos espinhos, recolher uma flor. Olha aqui o Contre que Rose, né, que fala dos espinhos, né, e aqui também, graças por achar o caminho. E essa, para mim, é a frase mais bonita e mais importante de toda essa música e uma das mais importantes do disco. Graças, Senhor, por achar o caminho que é Jesus, e apesar dos espinhos, recolher uma flor, né, de você ainda manter um olhar sensível, um olhar de ternura, mesmo em meio ao sofrimento. É uma das grandes mensagens, uma das grandes propostas desse álbum, é justamente isso. E aí, graças, Senhor, por encher meu vazio e aquecer-me do frio, por me dar tanto amor. E, de novo, eu quero agora, eu para sempre louvarei o teu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Então, é uma letra extremamente conflituosa, uma letra extremamente difícil, né? E a ideia de fazê-la, o arranjo da orquestra, né, o arranjo e arranjo de orquestra, que eu faço um pouco uma distinção, o arranjo de base, entre aspas, e o arranjo de orquestra, são coisas diferentes, né? O arranjo de orquestra foi feito pelo meu irmão, André, que foi quem me apresentou o Lorton, né, que eu mencionei antes, né, que também é formado, não sei se chegou a se formar em composição e regência, mas enfim, estudou música e tem orquestrações em todos os meus álbuns. Ele fez o arranjo de orquestra, mas eu dei algumas coisas muito específicas para ele, né? Então, na entrada do coro, que eu falei que eu queria a entrada das cordas, a primeira estrofe inteira eu queria cantar solo a capela, né? Essa coisa da vulnerabilidade, essa coisa da fragilidade, né, da voz, né? E na mixagem, inclusive, achei que ficou isso muito forte, porque a voz está quase seca, né? E você ouve as falhas, a afinação não está perfeita, né? Essa coisa assim. E aí entraria no coro, eu dei pra ele um tema mais ou menos, e no eu quero agora simplesmente dizer-lhe, eu coloquei exatamente a frase que eu queria como melodia paralela. Eu dei isso pra ele e uma referência de Arvo Pärt pro começo do coro, e aí ele foi e escreveu todo o resto. A ideia de fazer isso assim, né, solo a capela, depois a orquestra entrar só lá pra frente, foi uma ideia que eu roubartilhei do disco da Barbra Streisand de 2010, em que ela abre o disco com a música Windmills of My Mind exatamente assim, né, solo a capela, e aí a orquestra entra só no finalzinho da primeira estrofe, que é uma música que não tem coro. Então no finalzinho da primeira estrofe entra a orquestra, e eu adorei aquela ideia daquela, porque já tinha pensado, um dia ainda vou fazer isso. Um dia eu quero gravar uma música exatamente assim, começando solo a capela, né? E eu até tinha a ideia de abrir o disco assim, né? E todas as pessoas praticamente votaram a favor de abrir o disco com essa música, e não com Contre que Rose, mas no final eu coloquei porque, enfim, porque eu quis e tinha as minhas razões e eu falei um pouco disso,
né, quando eu falei da outra música. Mas tinha-se essa ideia de abrir, inclusive, o disco com essa voz assim. Mas aí no final achei que, sabe, ia ficar muito no susto, muita gente ia perder boa parte da letra. Se você começa com Graças Senhor, uma voz solo a capela, se você tá, sei lá, limpando a casa, se você está dentro do trânsito, você vai perder, na minha opinião, eu tava com medo das pessoas perderem uma parcela significativa da letra e ter que voltar, e aí já perdeu, e aí, enfim. Tá. O que mais? Sobre o processo de gravação dessa música. Essa música foi gravada em Praga, né, com a orquestra, o meu tio regendo, sem fone, sem clique, sem nada, né, só no braço. E aí eu falei para ele, para otimizar o tempo lá, falei, grava de qualquer jeito. Grava trecho por trecho, pode gravar lá pra frente, os compassos que você quiser, do jeito que você quiser, que depois eu me viro para editar isso aí, para organizar essa sessão. Aí, né, foi muito difícil mesmo organizar essa sessão, né, eu não gravei a voz junto, né, então realmente estava no flow, né, que ele regeu, e aí eu tenho um computador, tô olhando para ele aqui agora, tem 2 telas, e aí eu coloquei numa tela a grade da orquestração, e na outra eu fui ouvindo, né, tentando primeiro organizar a sessão para depois editar os takes. Aí pra gravar a voz em cima de uma coisa assim tão rubato, foi muito difícil também. Gravei uma contagem, tentei fazer sentido, fiquei ouvindo meses e meses e meses a edição que eu tinha feito para ver se internalizava. Aí quando fui gravar, não cantei tão sincado com a orquestra quanto eu gostaria, né? Aí eu editei toda a voz, inclusive o começo eu gravei, né, só a capela mesmo, né? Graças Senhor. Enfim, gravei bagunçadamente também, do jeito que eu senti na hora, às vezes repetindo frases, às vezes seguindo adiante, trecho por trecho. Aí depois eu tive que organizar essa sessão, editei minha voz, sem ouvir a orquestra. Aí depois, quando eu terminei de editar minha voz, eu fui encaixar a orquestra de novo, né, fazendo a orquestra sincar comigo às vezes mexendo na minha voz para sincar melhor com a orquestra. Enfim, foi um trabalho bastante elaborado, bastante difícil e demorado. E para no final, eu espero, quero crer, né, que quando vocês ouvirem, parece uma coisa que flui, né, parece que a gente gravou todo mundo junto, enfim, mas deu muito, muito, muito trabalho. Graças ao Senhor foi uma das músicas mais difíceis de gravar também, uma das frases mais difíceis, a frase que... Porque assim, eu gravava tudo que dava para gravar e às vezes ficavam umas frases para trás, que eu simplesmente não estava com condições vocais de gravar, estava dando quebra sempre no mesmo lugar. E uma dessas frases foi no Graças Senhor, deixa eu ver qual que foi. Como que é? Graças Senhor por encher meu vazio e aquecer-me do frio, por me dar tanto amor. E a frase, graças Senhor por sentir tanto medo, mas achar o segredo de vencê-lo então. Foram as duas das frases, 2 das 4 frases mais difíceis do disco todo, né? E foi uma das últimas frases que eu gravei, né? Porque realmente eu fui gravando na medida que dava conta, né? Um trecho aqui, um trecho ali, umas 2 horas gravando essa música, e depois já não tinha mais voz para gravar, tinha que voltar para casa, assim por diante. A música Tapeceiro, então, né? Como eu tô falando no anúncio de enredo, né? A expressão da dor, o conflito em meio à dor, né? Como lidar com isso, né? Dentro de um foco no relacionamento com Deus, que tem muito a ver com Jó, né? Né, tem uma peça linda do Elie Wiesel que o Edson me indicou quando eu falei para ele que eu queria fazer um álbum que tivesse como temática a temática do sofrimento. Ele me indicou The Trial of God. Infelizmente não tem essa peça do Elie Wiesel em português, né? Que é um Purim Spiel, né? É uma peça que se passa na festa de Purim. Enfim, tem muitos paralelos com o livro de Jó, com as reclamações, né, que você tem com Deus, de você brigar com Deus e realmente lutar, né, em meio ao sofrimento. Aí a terceira música, que é uma outra temática que aparece, é a questão já apontando uma possível resolução. E é aí que a gente chega na música Tapeceiro. Primeiramente sobre Stênio. Stênio, para mim, é o meu compositor preferido em língua portuguesa, de música de cunho religioso / espiritual. São tantas as músicas dele que eu acho incríveis, né? Tem Fim de Tarde no Portão, Alguém Como Eu, tem essa própria, né, Tapeceiro. E Tapeceiro é uma música que desde que eu a vi pela primeira vez é uma música que eu queria gravar, né? É uma música que fala muito comigo e
uma coisa sobre o Stênio, eu não sei nem se ele sabe disso, mas em 2017, quando eu tive, né, a notícia sobre o meu problema vocal, eu não cheguei a falar disso na live, né, mas teve sim momentos em que eu cheguei a desanimar. Assim, a gente trabalhava 2, 3 horas por dia, né, em 2 períodos diferentes, a Blas e eu, voz, todo dia, perdi o meu sabático, que eu queria ter ido para Israel. Eu cheguei a ficar assim, não abatido, mas desgostoso, sabe? Eu perdi a vontade de cantar. Cantar é uma coisa que eu sempre amei fazer, né? E eu perdi a vontade, porque eu não estava conseguindo, porque eu não conseguia me expressar artisticamente, né? Cantando. E eu fiquei alguns meses só fazendo exercício e não cantando, né? Até porque como não tinha agenda, como não tinha apresentação, a gente fazia exercício 2 vezes por dia, mas eu não tinha onde cantar, não tinha por que cantar, e eu não tinha vontade de cantar. Eu perdi realmente a vontade de cantar, o prazer em cantar. E aí, em 2017, o Stênio lançou o disco Prelúdio para o Homem-Deus, que vocês podem conferir no Spotify, tem. E foi ouvindo essas canções que reacendeu-se em mim o desejo de cantar. Né? E pela primeira vez, depois que eu tive a notícia, o diagnóstico e com toda a dificuldade, todos os problemas que eu estava enfrentando, eu fiquei com vontade de cantar. E comecei a ouvir o disco e aí eu ia, né, pro centro científico trabalhar com a Bluss e na ida e na volta e eu cantava essas músicas que me fizeram muito bem, né? Oh, profundidade da riqueza. São músicas difíceis, tem uma extensão grande e tal. E foi o que me deu vontade, né, de voltar a cantar, porque o que mais me dá vontade de cantar não é o reconhecimento, não é. Não, eu gosto de cantar música porque as músicas são bonitas. No final, no frigir dos olhos, eu poderia dizer, né, oh, né? E também isso tudo faz parte, né, de saber que Deus está me usando. Isso é uma parte importante. Mas no fundo, no fundo, no final de contas, eu gosto de cantar porque há tanta beleza, tantas melodias lindas, tantas letras lindas, né, que elas que me dão vontade de cantar. E eu tenho esse testemunho, né, que eu posso chamar de testemunho, com o Stênio de que, ouvindo esse disco, que eu voltei a ter vontade de cantar. Stênio, eu já gravei a música dele, Poemas e Canções, é a música dele com o irmão dele, Edilson. O Edilson fez a letra, ele fez a música. Então, ele já faz parte também da minha vida fonográfica desde o primeiro álbum. Mas Tapeceiro é uma música muito especial para mim. Alguns desafios em relação à música Tapeceiro. O primeiro deles sendo que eu queria achar um clique para a música funcionar do começo ao fim. Né, o arranjo do João Alexandre de violão, ele tem 3 andamentos ou 4 andamentos diferentes, né? E eu queria achar um andamento em que a música inteira funcionasse. Inclusive a abertura, né, a introdução de violão da versão do João, que eu não sei se foi o João que fez ou se foi o Stênio que fez, mas eu acho linda, 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 mas ela não cabia por causa dessa imposição que eu me coloquei, né, de ter um andamento. Então eu dei alguns direcionamentos bem claros para o Samuel em relação a como fazer esse arranjo, mas ele fez o arranjo basicamente sozinho. Né? Eu falei para ele a questão do andamento e eu queria que tivesse o tema, né? Que já tem, né, na versão de violão do João Alexandre. E aí eu queria que ele mantivesse esse movimento da introdução na música toda, mesmo depois no coro, minha vida é obra de tapeçaria, né, que tivesse esse movimento. E eu lembro a primeira vez que ele me mandou o piano, e a primeira versão dele já foi aprovada, a gente só mexeu no andamento um pouquinho. Eu lembro que eu senti que, tipo, putz, cara, parece que tem uns buracos no piano, né? As melodias não são completas, né? As linhas melódicas que aparecem, às vezes na mão direita, às vezes na mão esquerda, elas não são completas. E no começo isso me incomodou, mas como eu tive, até, né, desde a gravação até a finalização desse disco, foram 3 anos, né? Eu fui me acostumando e fui me apaixonando justamente pelo fato de ter esses buracos, porque é como se esse piano e até eu conversei com alguém essa semana que falou isso. Parece que o piano é o próprio movimento do fio, do tapeceiro, né? Encontrando o caminho. Achei isso muito bonito. Eu acho que tem tudo a ver, né? Como
até os buracos, até as ausências, até os silêncios, né? O meu momento preferido, tenho dois momentos preferidos nessa música, do arranjo, né? A minha vida é obra de tapeçaria e tristes. Se você olha do avesso, não imagina o desfecho. Tem um movimento assim do piano das duas vezes que eu canto isso, que eu acho assim a coisa mais linda do universo, né? Presta atenção nesse detalhe que eu gosto muito desse detalhe. A orquestração ficou por conta do Lineu Soares, e eu sou fã do Lineu, né? Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de cantar. É o compositor da música Paz em Suas Mãos, e escreve orquestrações lindíssimas, fez a orquestração do Coração e Livre Sou, várias orquestrações, todo disco ele... quase todos os meus discos têm alguma orquestração do Lineu também. E aí ele fez essa orquestração e tem umas partes lindas, né? Quando entra na segunda estrofe, tapeceiro, não se engana, sabe o fim, né? Tipo, tapeceiro, as cordas vêm, sabe? Vem depois, um tempo atrasado, parece que é atrasado, mas na verdade aí vem essa textura. Eu achei lindo demais como ele trabalhou a textura das cordas, né? Então, aquele piano cheio de movimento, mas com os buracos, e aí vem as cordas em que ele trabalhou, né, uma textura, a coisa mais linda, né? E como isso remete também à questão da tapeçaria, né, do avesso e do não avesso, né? Então, no tapeceiro não se engana, a segunda estrofe. Entre as cordas atrasadas. Aí sai. Assim, essas entradas e saídas de cordas também, né? Com a questão da textura é uma coisa que eu gosto muito, né? Como flui. Né? E isso foi também um grande desafio para mim, né? Vocalmente, na hora de interpretar. Fazer uma coisa com bastante fluência. E eu respeito muito as melodias, né? Eu mexo pouco em melodia, né, comparado com alguns colegas meus, talvez. Eu respeito muito a melodia. E aí, para dar essa questão da fluência, como a gente agora está numa música que tem um clique muito rígido, né, muito fixo, que essa música, na verdade, não tinha, e o piano está fazendo o mesmo desenho rítmico, então, ao invés de mudar notas na melodia, eu mexi em algumas coisas rítmicas da melodia, né? Antecipei o sabe, né? Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Então, às vezes antecipando, às vezes atrasando, né? E aí, né, para encerrar esse vídeo que já está longo, e por favor, Senhor, que não trave meu celular, que eu não perca esse vídeo, Senhor, por favor. Eu tenho, né, até pela minha tradição teológica, religiosa, a música tapeceira é uma música difícil para eu cantar. É uma letra com a qual eu tenho dificuldade. Né? Ela poderia, ela corre o perigo, vou dizer assim, ela corre o perigo de reforçar aquele determinismo, né, de predestinação religiosa, de tipo, sei lá, porque assim, é cruel você dizer que tudo coopera para o bem da pessoa quando ela está no meio da dor. É cruel, inclusive não façam isso, por favor. Né? A pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, né? Agora, ainda mais num ano como esse, você chega, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, é cruel, é uma mensagem cruel, né? Ela não é uma mensagem... não é uma mensagem fácil. E eu tenho muita dificuldade, né? Tem todo esse debate que eu não vou entrar agora, né? Do predestinação versus livre-arbítrio, né? Essa coisa do determinismo, né, de como funciona a soberania de Deus, são questões com as quais eu tenho que eu tenho, não vou dizer dúvidas, mas assim, que não são questões fáceis para mim, não são questões facilmente resolvidas para mim, né? E de alguma forma eu queria que isso tivesse, né, mesmo na minha interpretação dessa música. Aí eu mudei uma nota, né? nem falei com o Stênio, não sei o que ele vai achar disso, não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas a palavra, né, a frase que eu tenho mais dificuldade é tudo coopera para o meu bem.
Porque para mim isso é uma grande incógnita. Porque e aí tem um episódio na Bíblia que eu acho muito bonito, né? Que Jesus, né, vai curar alguém e ele pergunta, você tem fé? E a pessoa diz, sim, tenho. Ajuda a minha falta de fé. E para mim é esse o sabor que tem eu cantar essa música. Tipo, se você perguntar, Léo, você crê que todas as coisas contribuem para o bem? Eu vou ficar com essa frase, né, dessa pessoa que recebeu esse milagre de Jesus. Creio, ajuda a minha falta de fé. Porque quando a gente olha para o tanto de dor que existe nesse mundo, é uma saída muito fácil você colocar tudo isso. Ah, não, Deus quis. Né? Você é pobre porque Deus quis, você sofre porque Deus quis, alguém da sua família morreu porque Deus quis, tudo porque Deus quis. Olha, esse é um discurso muito, muito difícil e muito fácil esse discurso se tornar um discurso opressor, né? De você aí dizer eu sou abençoado, né? Eu mesmo, Leonardo Gonçalves, tenho tantos privilégios, é porque Deus quis, né? E você, talvez que esteja assistindo esse vídeo, você não teve as mesmas oportunidades que eu tive, não teve os mesmos privilégios que eu tive, enfrentou muito mais dificuldades do que eu enfrentei. Então também é porque Deus quis, então é difícil. E aí eu mudei uma nota, né? Tudo coopera pro meu bem. É assim a música originalmente. E eu mudei. Tudo coopera pro meu bem. Né? Quando você coloca a nota para cima é porque tem a dúvida, tem a pergunta, tem a luta em aceitar isso, em compreender isso. Né? Tem o ponto de interrogação, né? Como se fosse eu estou colocando aí, Stênio, me perdoe, como se fosse um ponto de interrogação. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem? Um dia saberei. Um dia saberei. Por enquanto, eu fico com... creio, mas ajuda a minha falta de fé. Tem essa nuance para mim, né? E aí eu, de uma maneira muito sutil, né? Esse negócio de nota para cima eu já tinha feito na música nova, né? Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte a luz que enche toda a terra, é o rei. No primeiro coro é o rei. Por quê? Porque eu não tenho certeza ainda. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte a luz que enche toda a terra, é o rei? No primeiro coro é uma pergunta. No segundo coro é o rei. É certeza. Né? Então, essas notinhas assim carregam esse significado dessa dificuldade, né, que eu tenho Porque assim, entendo, eu acredito que todas as coisas contribuem para o bem na minha vida. Eu quando olho para trás, eu vejo como Deus me guiou em cada passo. Eu tenho essa fé para mim, com certeza. Mas é muito, sabe... para pessoa que é vítima de abuso, para pessoa que, sabe, sofreu abuso na infância, do pai, foi abandonado pela mãe, para pessoa que sofre o completo abandono da família, do Estado, porque existem pessoas que não tem ninguém por elas, ou parece que não tem ninguém por elas. Tudo coopera para o bem delas, é difícil, é uma mensagem difícil, dura. Né? Mas ainda assim, eu coloquei no meu disco que eu gravei, né? E coloquei no começo, inclusive, né? Na faixa 3, numa música... Né? Faixa 3 normalmente são as minhas músicas de trabalho, né? Getsemane, Ele Vive, Novo, sempre foram as faixas 3. Porque eu me desafio nesse sentido também, e desafio você também em relação à mensagem dessa canção. Né? Se você não tem dificuldade com isso, você crê assim, puxa, glória a Deus. Se para você isso é uma questão resolvida e fácil, amém por isso, glória a Deus. Né? Eu ainda preciso evoluir mais, preciso crescer mais para talvez chegar no nível de vocês. Enfim, ainda terminando, então, para encerrar esse vídeo, ou podcast, para você que está ouvindo pelo podcast, como eu falei, essas 3 músicas são anúncio de enredo, né, porque são 3 temáticas que vão aparecer: a expressão da dor, a luta com Deus em meio à dor, e depois a resolução. Então depois, inclusive, Tapeceiro, se você ouvir na ordem, se você prestar atenção, tem até um silêncio maior. É como se fosse realmente um prelúdio para depois as temáticas que vão ser trabalhadas mais adiante
no disco. Depois até as músicas elas vêm um pouco... Até o espaçamento, o tempo entre uma música e outra, tudo isso faz parte do significado, contribui com o significado. Por isso que é tão legal quando as pessoas resolvem realmente ouvir na ordem, com calma, porque esses detalhes eu acho que também contribuem, né, com o significado. É isso, gente, o vídeo dessa semana. Espero que você... Bom, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque deu certo, é porque meu celular não travou de novo. E, enfim, vou subir esse vídeo daqui a pouco, vou dar uma tratada no áudio. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Na semana que vem a gente vai tratar, então, Silvandira, Deus sabe, ouve Deus vê, e paz em suas mãos, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe vocês.